A sua participação para conversar, esclarecer a sua dúvida ou até mesmo contar a sua história para nós sobre desvio de septo. A gente quer saber se você tem que fazer uma cirurgia, pensa em fazer, já fez, já ouviu algum relato assustador. Eu estou recebendo aqui para esclarecer as nossas dúvidas sobre este assunto o Dr. Jamal Azam, otorrinolaringologista, que vai falar com a gente sobre a cirurgia do septo. Hoje o Dr. Jamal é um prazer te receber aqui como sempre, viu? Imagina, Jaque, como é bom estar aqui com você, com vocês todos em casa. É uma delícia eu poder usar a minha experiência como médico para poder explicar coisas para vocês que estão no Brasil, no mundo inteiro. E realmente, mandem sua pergunta de verdade mesmo, eu gosto de responder e nós vamos esclarecer e quebrar alguns mitos muito ruins sobre esse assunto que é o desvio do septo, né? A gente não vai falar ainda, mas doutor, tem um terror em volta dessa cirurgia, não tem? Tinha, na verdade, né? Aliás, tinha tanto terror com tanta coisa, Mas era né? pra tanto antigamente mesmo, doutor? Era diferente do que é hoje? Pois eu vou falar ao vivo em rede mundial. Era verdade mesmo. Era pra tanto mesmo que as pessoas falavam. Era. O paciente sofria muito, né? Mas, Por isso verdade, esse terror que surge em volta, sim, né? Mas não tem o... mais necessidade disso, né? Não, de forma nenhuma. Hoje em dia, nós temos certeza absoluta de afirmar que é uma cirurgia minimamente invasiva. A maioria das cirurgias são feitas de forma endoscópica. E é assim, mudou radicalmente nesses 33 anos de otorrino. Eu mesmo fiz cirurgias que o paciente sofria muito. Mas o que a gente pode fazer? A gente não tinha tomografia, a gente não tinha monitor cardíaco, Jaque, a gente não tinha oxímetro, a gente não tinha remédios que faziam parar de sangrar. Hoje, a gente não tinha vídeo, a gente não enxergava assim, mais ou menos. Então, hoje, o fato de eu enxergar melhor faz com que eu traumatize menos e eu corrija apenas o que tem que ser corrigido. Então a gente já começa adiantando por aí para vocês, mas vamos começar entendendo, doutor, o que é o septo, o que seria o desvio de septo? Explica pra gente. Ótimo, vamos lá. Em primeiro lugar, nós temos que entender que o septo é uma parede. Então, septum em latim significa parede. Aí, esta parede separa os dois lados do nariz. Aí eu falo o seguinte, olha como Deus é esperto, né? Inteligente, olha o que ele fez. A gente se respirar pela boca e entrar um bicho, o bicho pode ir para o pulmão, porque ele não tem proteção, ele pode ir para lá. Olha só, e se respirar pelo nariz? O nariz protege contra fatores agressores, contra corpos estranhos. O nariz umidifica o ar, aquece o ar, prepara o ar para o pulmão. E mais que isso, tem dois caminhos. Porque se o bicho entrar de um lado, tampa aqui, mas você respira pelo outro. Então o septo foi feito para proteger a via respiratória da entrada do nariz até a garganta. Já vamos mostrar aqui, olha como funciona. Tá aqui um molde para vocês, aqui a entrada do nariz. O septo ocupa tudo isso aqui, ó. Ele separa todos os dois lados, aí no fundo encontra novamente na garganta. Agora, o que pode acontecer quando uma criança nasce, quando ela cresce? Pode acontecer deste septo crescer mais do que o próprio nariz. Então eu vou explicar para vocês, ó, o nariz está aqui, não está? Está aqui o septo. Aí a criança está crescendo, o septo tem que crescer junto. Se ele crescer mais, olha o que acontece com ele. Ele entorta. Então, o septo desviado, o desvio de septo, ocorre quando essa linha vertical entre o dorso do nariz e o assoalho do nariz, essa linha, o septo é maior do que essa linha. Aí ele dobra, pode dobrar para um lado, pode dobrar para os dois, ele pode fazer um S, ele vai para cá, vai para lá. Então, gente, é muito importante entender que o septo separa os dois lados do nariz, mas o septo é importante
que seja mais ou menos centralizado para permitir os dois lados do nariz funcionarem. Doutor, do que é o septo? Ele é feito do quê? Ele é uma cartilagem, ele é osso? O que tem no septo? Eu vou falar para você entender de verdade. Aqui na frente, ele é uma cartilagem. Igualzinha, gente. Sabe a cartilagem do peito do frango? Aham. Igualzinha, branquinha, daquela espessura, daquele jeito que você, se você quiser dobrar, igualzinho. Isso na frente, por isso que o nariz é móvel aqui, né? Lá para trás é um osso. E esse osso, ele se continua com essa cartilagem. O desvio geralmente está onde ou tanto faz, doutor? Tem casos diferentes? Qualquer lugar. Ele pode estar desde a ponta, lá no meio, lá para cima, lá para trás. Ele pode desviar em qualquer lugar. Doutor, é possível uma criança, então, já ter desvio de septo? Em que idade é mais comum? Essa pergunta é tão comum porque, infelizmente, antigamente, como a gente não tinha tomografia, a gente não tinha exames tão detalhados como hoje, a gente não tinha nem endoscopia de nariz, que é algo normal hoje em dia, principalmente os pediatras achavam que não tinha desvio de septo em criança. Pois, pasmem, tem sim, e vai ter uma imagem daqui a pouco de um desvio de septo numa criança de 4 anos. Então, pode mesmo. Esse desvio pode ser decorrente desde trauma no parto, quedas, traumas, batidas que pode acontecer em criança ou o próprio crescimento do septo, como eu expliquei para vocês. O septo cresceu mais que o nariz e aí ele entortou. Doutor, quem tem esse desvio de septo geralmente tem como perceber? O que acontece? A pessoa pode perceber uma dificuldade na respiração? O que acontece com essa pessoa, doutor? Como o desvio de septo, geralmente, à exceção do trauma, né? Que é aquele que a pessoa bateu, um acidente de carro, qualquer coisa. Como o desvio de septo, geralmente, ele é muito lento, porque ele é com o crescimento, a pessoa incorpora aquele padrão achando que é normal. Então, infelizmente, isso é muito comum. Essa cena que eu vou falar para vocês aqui é até engraçado. Olha só, eu pergunto para o paciente, você respira pelo nariz ou pela boca? Não, pela nariz. Eu falo, mas sua voz é fanhosa. Então ele nem percebe. Ele tem certeza que respira pelo nariz, né? Vocês estão dando risada aí em casa, não estão? Pois quanta gente você não viu? Aí eu brinco que eu não posso mais ir no shopping. Porque eu olho lá e falo, aquele ali tem desvio, aquele tem desvio. As pessoas andando assim, ó. Aí você vai lá na fila, vê a pessoa assim, ó, com aquele olho baixo, boca aberta. Então, os sintomas do desvio de septo são principalmente a obstrução nasal, nariz entupido. E esse entupimento, ele pode ser do lado do desvio ou do outro ou dos dois. Mesmo estando mais de um lado o desvio? Ué, por quê? Que coisa estranha, né? Como é que o osso está torto para um lado e entope mais o outro? Haha, eu trouxe para vocês aqui, ó. Vamos lá explicar por quê. Eu digo que é uma aula, né, gente? Tem que ser para todo mundo que está em casa e merece ouvir tudo isso. Olha o septo aqui no meio. O septo fica na metade, mas do lado tem carnes que chamam conchas nasais. Essas conchas nasais, elas podem inchar. E ela pode inchar muito. Então, olha só, quando o septo está normal, ele está aqui. A carne está aqui. Se o septo desviar para cá, essa carne incha para cá. Aí, o que acontece? O septo está torto para um lado, mas o outro lado a carne cresceu e a pessoa acaba não respirando de nenhum dos dois lados. E muitas vezes, essas carnes incham e desincham. Por isso a pessoa que tem desvio de septo às vezes fala assim, mas às vezes eu respiro pior desse lado, às vezes desse, tem dias que é desse, tem dias que é desse, por causa da carne. Gente, septo, quando tá torto, fica torto, até corrigir.
Mas as carnes não, elas incham e desincham. Então, o que acontece? Pode variar mesmo o prejuízo respiratório de um lado para o outro, isso pode ser variável. Doutor, o ronco pode ser um sintoma do desvio? Ah, com certeza, porque quando a pessoa respira mal pelo nariz, ela abre a boca. Olha que interessante a mandíbula que a gente tem aqui, né, que suporta, que é onde é fixada a arcada dentária. Quando a pessoa abre a boca, a mandíbula ela não desce reto. Ela faz uma báscula, um giro para trás. Ok, eu vou ficar de lado aqui para mostrar para vocês, ó. Tá a mandíbula aqui. Quando eu abro a boca, ela não desce para cá, ela vai para cá. Aí a língua vai junto. Uhum. Quando a língua vai junto lá para trás, a pessoa faz isso aqui, ó. Ela se sufoca com a própria língua, porque ficou de boca aberta por causa do desvio de septo. Agora, doutor, uma pergunta que eu acho que era muito comum antigamente, eu já ouvi falar muito disso quando eu era criança. Carne esponjosa, desvio de septo é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. O septo é um osso e uma cartilagem. Fixo, igual eu falei, depois que ele se estabeleceu, só corrigindo. A carne esponjosa é um nome dado a qualquer carne que cresce dentro do nariz, geralmente a adenoide, que fica lá atrás do septo. Vamos mostrar onde fica a adenoide aqui? Por favor. A adenoide fica aqui, ó, gente. Lá atrás do nariz, ó, bem aqui, ó. Aí o que acontece? Como a adenoide é molinha, quando a gente opera, ela é molinha, aí chamam de carne esponjosa. Mas, a rigor, a análise tem que ser de toda a fossa nasal, desde a ponta até lá atrás. Então, septo é uma parede. Ó, imagina que na sua casa aí, alguém pediu para o pedreiro fazer a parede. Mas o pedreiro, você sabe, não deu muito certo. Ele entortou. Você vai ficar chorando pro resto da vida? Vai ficar lá, né? Essa parede tá torta, me atrapalha, tá tudo errado. E chora, e vai chorando. Até um dia que você vira e fala assim, gente, não quero mais essa parede torta, eu quero a parede reta. E dá para arrumar, né, doutor? Mas, olha, com certeza, hoje em dia as cirurgias são bem tranquilas. Eu vou pro intervalo, daqui a pouco eu tô de volta. A gente tem algumas imagens para poder entender mais sobre isso. A gente fala já sobre cirurgia. Quero saber sobre a questão de cirurgia plástica. Muitas pessoas dizem que por conta do desvio de septo, houve também uma alteração no nariz. Será que isso é verdade? Será que é por isso? O doutor Jamal explica daqui a pouquinho. E se você tem dúvida, vai mandando para nós. Eu vi que meu celular vibrou aqui. Já são as perguntas de vocês chegando. Eu faço também no próximo bloco. Não sai daí. O nosso programa está de volta com o Dr. Jamal Azan, que é otorrinolaringologista e hoje esclarece as nossas dúvidas sobre desvio de septo. Eu espero sua participação pelo telefone 0 operadora 11 3337 5886. Você pode participar também deixando a sua pergunta através das redes sociais que vão passar aqui para você. E eu quero te lembrar que o nosso QR Code está aqui. Mais uma maneira da gente ficar pertinho é só você colocar o seu celular na foto ou abrir o seu aplicativo de QR Code, mira aqui que vai direto para o nosso canal do YouTube, onde você pode reassistir algum programa que já foi ao ar, se inscrever, ativar as notificações ali, clicando no sininho e também acompanhar a nossa programação ao vivo. Volto agora com o Dr. Jamal pedindo já para a gente colocar algumas imagens, doutor, que eu acho que vai ficar ainda mais fácil das pessoas entenderem, por favor. Olha só, essa imagem mostra então, mais uma vez o septo, as conchas, né? Volta lá, por favor. Isso, a outra imagem pode deixar dá para voltar? Ainda. Dá para voltar um pouquinho? Opa! Então, nós vamos mostrar o septo, vamos mostrar aquelas conchas. Lembra que eu falei para vocês que tem as conchas que ficam do lado do septo? Tem concha de baixo, que está aqui na imagem, que a gente chama de inferior, a essa média. Agora, olha, essa imagem é tão rica que ela mostra a relação dos seios da face, na testa, em volta do olho, aqui embaixo, na maçã do rosto e a ligação com o nariz. Seio. Por isso que às vezes se inflama, né? Que a gente fala, nossa, tô sentindo que tem alguma coisa aqui. Isso mesmo. Sabe como é que chama seios da face em latim? Sinus. Aí a inflamação é sinusite. Sinusite, olha aqui. Agora, na próxima imagem, sim, nós vamos mostrar
como que essa concha nasal, ela é comprida. Olha aqui, ela começa na frente, ela vai até lá no fundo do nariz. Aqui é a tal da adenoide que eu tinha falado para vocês, que é conhecida como a carne esponjosa da criança. Então, todo esse trajeto, ele é da concha nasal. E essa concha nasal, ela é igual assim, é cheia de sangue. Ela pode inchar e desinchar bastante mesmo, então levando ao entupimento, não só da respiração, como da drenagem de secreções. Aí a pessoa começa a ficar com infecção, porque a coriza normal é transparente, mas se ela ficar parada, fica amarelada, esverdeada, que é a infecção. Próxima foto, pode Vamos colocar. ver aqui o que acontece. Então, nessa próxima foto, eu vou mostrar como que a gente pode enxergar a pontinha da concha nasal. Porque é comum, já que a mamãe vai lá no consultório e fala, tem um negócio no nariz do meu filho. Tá aparecendo um negócio. Tem um negócio. Aí sabe o que eu falo? Tem mesmo, claro que tem. Né? Tem um monte Tem que de ter negócio. mesmo, né? Tem que ter mesmo. Esse negócio chama concha nasal. Normal é assim, mas pode estar aumentada, mais aumentada e muito aumentada. Então, essa concha nasal tem vários graus e, além do septo, ela também é responsável por um entupimento no nariz. Só que, geralmente, eles andam juntos. O septo alterado e a concha nasal alterada também. Doutor, para a gente poder descobrir o desvio, o problema na concha ou até mesmo na carne esponjosa, um só exame é suficiente? Como que a gente faz esse diagnóstico? Aí é uma chave dificílima da medicina. Por quê? Porque o diagnóstico do desvio de septo por si só não é o suficiente para valorizar esse desvio como um problema. Por quê? Porque a maioria das pessoas tem mesmo um desvio. Então a questão começa sabendo da respiração, sabendo dos quadros alérgicos que podem ter associados, das sinusites que podem ser de repetição, da voz, do olfato. Então existem vários questionamentos que o médico tem que fazer. Quais os prejuízos que esse desvio está trazendo, né? Trazendo, pode, de tanto respirar pela boca, pode ter mau hálito, pode roncar, pode ter apneia do sono, pode ter um monte de coisa. Então, saber detalhadamente a história clínica. Depois ele vai para o exame. O exame pode ser com esse espéculo aqui, mas o melhor é uma endoscopia de nariz. É um aparelhinho que entra no nariz, é meio chatinho, mas enfim, é importante. Pode ser feito exames de imagem como tomografia, ressonância, mas o importante é a história clínica e correlacionar principalmente com esse exame que chama nasofibroscopia. Perfeito. Vamos para a próxima foto, por favor? Então, aqui, o que a gente vai mostrar para vocês? Como é uma tomografia. Essa tomografia, gente, é normal. Então, olha aqui já que como o septo é um pouquinho torto, tá vendo? Isso daí é um septo normal. Esse é um septo normal. Ele não é absolutamente reto, né? Isso, ele não é absolutamente reto. Mas todo esse escuro aqui é o ar que circula no nariz. E tem uma boa circulação de ar. Aí a gente fala, aqui é um pouquinho mais estreito. Bom, mas a mão direita não é igual a mão esquerda. Então não tem problema, o importante é funcionar. Agora, nessa próxima imagem... Vamos trocar. Então a gente já viu que não precisa ser perfeitamente simétrico, não, porém... Mas aqui, olha o que eu vou mostrar para vocês. Porque nessa próxima imagem vai aparecer um desvio enorme. Olha aqui, ó. Uau. Aqui ele é muito maior do que aquele outro. Olha o tamanho dessa concha. Lembra que eu falei que ela cresce? Ó, essa concha tá aqui pequenininha, o septo esmagou. Essa concha grandona, ela também gera um problema. Vocês estão percebendo que isso aqui não é normal? Não é. Aqui ele veio reto, tá vendo? Ó, aqui ele veio, de repente ele entortou. Então a passagem de ar aqui vai ficar muito mais complicada. Muito mais complicada, só que desse também, porque a carne cresceu do outro. Então ela tinha mais espaço, ela cresceu. Exatamente. Por isso que o vilão geralmente não é só o septo, é o septo e as conchas nasais. Próxima foto, por favor. Doutora, as pessoas geralmente procuram ajuda rápido
ou elas vivem, às vezes, uma vida inteira respirando mal, com problemas, às vezes, para dormir, enfim, ronco, tudo aquilo que a gente já falou, e só depois de adultas procuram ajuda? Eu vou fazer a brincadeirinha bem legal. Sabe o que é? As pessoas deixam, geralmente, o septo torto de lado, ao pé da letra. Literalmente, né? Literalmente, deixa de lado. Quer dizer, ó, deixa pra lá. Meu septo é torto mesmo, não tô nem aí. Então ele fica torto, gerando muitos prejuízos. Na imagem anterior, quer ver? Vamos mostrar na outra, antes dessa aqui. Por favor, volta uma. Volta uma, para vocês verem que o desvio, ele pode ser tanto da parte óssea, da parte da cartilagem, como se ou você dos tinha dois. dito qualquer área. Qualquer área. Olha aqui, olha isso aqui, ó. Parece 90 graus aqui de tortuosidade. Uau. Olha essa concha, como é pequenininha essa concha. Olha essa como é grandona. Mas onde está o resto do septo? Ele vem aqui, encosta na concha e depois ele sobe, ó. Ele encosta na concha, então... Interrompe completamente essa respiração. Nós chamamos de desvio obstrutivo total, quer dizer, não passa nada. Então, o outro lado também tem uma resposta por estar errado, dar uma descompensação, provavelmente, exatamente, né? E aí acaba dando problema dos dois lados, né? Geralmente é dos dois lados. Agora, doutor, eu tenho uma amiga, inclusive, eu não sei se ela está nos assistindo agora, que é a Mônica, que não cuidou do desvio. Agora ela já está aí com seus 40 e poucos anos, e ela disse que piorou demais a capacidade de respirar, e agora ela começa a ver uma alteração estética também no nariz. Ele vai alterando conforme os anos passam, doutor? Explica pra gente. O que a gente tem que ter consciência é que toda alteração do corpo humano, qualquer uma que seja, gente, não brinca, porque o corpo, ele vai sofrendo com o tempo. Então não vem com essa de falar, o septo sempre foi torto, eu vou deixar. Não, porque as conchas começam a crescer, a sinusite começa a aparecer, pólipos nasais começam a crescer, podem dar desvio estético no nariz, sim. Então, não é uma brincadeirinha de falar que é assim, tá torto, vai ficar torto. Não, ele tá torto, mas as consequências que ele leva podem ser cada vez mais progressivas. Nessa imagem, a gente vê o escuro aqui dos seios da face. Tá vendo que tá tudo escuro aqui? Agora, na próxima imagem, nós já vamos ver a consequência. Aqui, ó, tudo branco aqui, tá vendo? Lembram da outra que tá... Ó, aqui é normal, não tem sinusite. Isso, gente, é uma sinusite. É uma sinusite porque entupiu aqui o canal de drenagem. E aí a gente fala, ué... Parece que esse septo não é tão torto assim. É isso que eu tô pensando. Pois é, mas a concha nasal é bem aumentada. Então a análise não é uma análise simples. Essa pessoa não tinha tanto problema do septo, tinha da concha nasal. Com o tempo, o que aconteceu? Olha aqui, sinusite. Aí, dor de cabeça, catarro pelo nariz, catarro na garganta, cheiro ruim no nariz, cheiro ruim na boca, e aí começa, né? Doutor, nesse caso, como que é tratado? É feito também uma cirurgia? Olha, quando o problema maior é na concha? Nós sempre optamos inicialmente em tratar o nosso paciente, desde que possível, com remédios, com procedimentos como inalações, lavagens e tal. Mas tem casos que não dá. E hoje em dia, só para ilustrar esse caso aqui, porque esse caso foi de cirurgia. Esse caso aqui, a gente entra pelo nariz e abre aqui. Se eu tirar esse ossinho aqui, ó, tá vendo? Eu aumento esse espaço e consigo limpar tudo aqui. Então, as cirurgias de sinusite hoje são feitas por dentro do nariz. Ó, essa cirurgia aqui tem que tirar esse pedacinho da concha, tirar esse ossinho e, ó, tudo por dentro do nariz. Uau! Antigamente, e eu cheguei a fazer várias, dezenas, centenas de cirurgias, a gente cortava embaixo do lábio e jogava o rosto inteiro para cima. Exatamente. Bom, o que eu posso fazer? Não, tá bom, o senhor é médico, o senhor escolheu isso mesmo, é que eu fiquei arrepiada, entendeu? Mas assim, veja bem, a gente tem que curar o nosso paciente. Não é verdade? E eu tenho certeza, Jaque, tenho certeza que daqui a 20, 30 anos, 40 anos... Vai ter algo melhor ainda, né? Muito melhor. Alguém vai falar assim, mas vovô Jamal, você... operava sinusite, mas hoje a gente coloca um microchip que trata a sinusite. É claro. Então, antigamente era difícil,
Hoje é melhor, mas certamente o futuro será melhor ainda. Como que é guiado, doutor? Tem uma câmera? Tem Como uma é, como câmera. que é essa guia? Tem uma câmera, aí eu tenho vantagem de vocês aqui. Vocês têm essa câmera grandona, eu tenho uma câmera bem pequenininha. Anestesia de 2, geral, 3, doutor, como é que 4 funciona? milímetros. Geralmente é uma anestesia geral. Pode ser feito com anestesia local, isso depende muito do cirurgião. Eu, profissionalmente, prefiro sempre anestesia geral, porque hoje ela é muito mais segura do que antigamente, os parâmetros são todos monitorizados de um modo dinâmico e isso leva a mais a possibilidade de eu fazer a cirurgia com mais tranquilidade e o paciente não acorda no meio da cirurgia, viu? Às vezes está um pouquinho mais complicado, não vai ter que sair correndo, vai poder fazer o procedimento tranquilo, não, né, doutor? tranquilo. Inclusive hoje, gente, olha o que eu vou falar para vocês. Existe um monitor de eletroencefalograma intraoperatório. Uau. Eu ponho uma faixa aqui cheia de eletrodos e eu sei o eletroencefalograma se o paciente está querendo acordar. Aí o anestesista, antes dele querer acordar, põe mais remédio. Quando eu termino a cirurgia, eu falo para o anestesista, terminou. Aí ele fecha os remédios, aí a gente vai vendo o paciente acordando. Aí ele fala, ó, ele vai acordar. Aí ele acorda. Então, durante a cirurgia, acordar, isso não existe mais. Esquece isso, porque às vezes é um medo, é o terror que algumas pessoas têm mesmo, que já ouviram relatos, né, doutor? Sim, mas o que a gente pode fazer? A gente não tinha Antigamente era assim, né? eletroencefalograma intraoperatório, hoje a gente tem, né? Tá, a medicina é demais, né? Com certeza. Vamos para a próxima foto, por favor? Isso, agora aqui, olha só, criança de 4 anos. 4 anos já tem desvio, olha a tortuosidade, olha o tamanho dessa concha, olha o tamanho dessa, Uau. olha a sinusite. 4 anos. A gente sabe se nesse caso foi um trauma, doutor, ou se realmente o septo cresceu a mais? Não foi trauma. A resposta do corpo mesmo, o septo cresceu a mais. Ela Uau. nunca teve um trauma intenso a ponto de gerar esse tipo de desvio. E outra também, o trauma, ele geralmente ele quebra tipo agudo, igual um galho. Você percebe que aqui é uma curva, né? Ele tá desviando, a criança não respira, tem dificuldades. Deve ficar com a sinusite vira e mexe, né? Exatamente, por isso que cirurgia de septo a gente tem feito cada vez mais precoce. Isso é outro mito que a gente tem que quebrar, que tem que esperar crescer, fazer os 18, 20 anos para operar. Não! Aí o pai pergunta, a mãe pergunta, mas espera aí, mas e se crescer e entortar de novo? Opera de novo. Que eu Mas já posso resolve fazer? a vida dessa criança agora, né? Claro. Então aqui já seria uma indicação para cirurgia, doutor. Com certeza, essa criança precisa operar para poder respirar melhor e ela respirando melhor, se infelizmente também, não é que vai voltar o desvio em 1 ano, às vezes leva 5, 10 anos, às Eu vezes fico mais. imaginando, doutor, a pessoa vai ficar de 4 até 18 anos sofrendo, sendo que Isso. pode resolver agora e se precisar depois faz de novo. Então, este discurso de espera crescer para operar é um discurso que não deve existir mais. Vamos para a próxima foto, por favor. Então, aí o que acontece com muitos pacientes que vão no dentista? Você que está em casa aí, vê se você já ouviu essa história. Vê se você ouviu essa história. Vai no dentista e fala, eu tô com dor no dente. Dor no dente, de um dente aqui de cima. Aí o dentista pergunta, que dente? O paciente fala, eu não sei. Ué, como você não sabe? Eu não sei, é aqui em cima. É aqui em cima, uma dor aqui em cima. Aí o dentista examina e fala, não tem nada no dente. Mas tem certeza que dói? Dói! Então, gente, olha aqui, ó, para você aí que tá em casa. Eu vou dar um recado aqui para os médicos, viu? E para os dentistas, não é só para você que tá em casa aqui. Acredite no paciente. Se ele está reclamando de dor, alguma coisa tem, né? Acredite, porque o paciente sabe. Olha a relação entre os dentes e a sinusite. Tá vendo os dentes aqui? Eles estão muito perto do seio da face. Essa é uma visão de lado. Se aqui tiver cheio de inflamação, de catarro, vai doer,
os dentes da arcada superior. Doutor, eu lembro de uma vez que eu tive sinusite, eu acho que isso ficou marcado na minha cabeça, porque eu lembro que eu andava e quando o dente batia, doía aqui em cima. Eu sabia que eu tava com uma sinusite forte, né? Tá vendo? Porque eu tinha feito o exame, mas eu lembro que eu andava, parecia que doía a mordida, doía o dente, o pé batia no chão, parece que enraizava aqui. Mas eu já tinha feito o diagnóstico, já tinha feito a chapa, já sabia que, na verdade, era aqui por conta da sinusite, né? Tá aqui a explicação. E aí eu quero aproveitar essa imagem para mostrar uma outra coisa que o desvio de septo leva também. Como a pessoa fica de boca aberta a maioria do tempo, olha quem sofre aqui, a articulação do maxilar. Aí a pessoa fica com creque-creque aqui, ó. Creque-creque. Começa a crepitar, começa a ter dor para abrir a boca. A pessoa, eu falo assim no consultório, abre a boca, ela começa a doer, de tanto que tem problema na articulação do maxilar. E aí o negócio vai, né? Então, doutor, num caso como esse, por exemplo, ela vai ter que ir por etapas e resolvendo tudo? Como é que funciona? Uma pessoa que já está aí bem complicada, doutor. Isso, em primeiro lugar, tem que resolver a obstrução. Então eu falo sempre para o meu paciente assim, você tem lá um quarto, uma cozinha e tem um ralo. Aí o ralo está entupido, mas você quer lavar a cozinha. Você joga o balde de água, mas a água não vai. Aí suja, fica tudo com mofo, com lodo. Você vai ficar limpando o lodo? Você primeiro tem que desentupir o ralo. Então, primeiro tem que passar no seu médico otorrinolaringologista de confiança, ele diagnosticar, se tiver que operar ou se tiver que tratar, resolva o problema respiratório e depois você vai conseguir. Aliás, isso é muito comum em criança, que vai no dentista, põe aparelho, fica lá 3, 4 anos com o aparelho, porque o dente está tudo torto, o dente fica lindo. Tira o aparelho e em 1 ano entorta tudo de novo. Por quê? Porque respira pela boca. Entorta de novo. Entorta tudo de novo. Olha essa musculatura aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Quando fica de boca aberta, essa musculatura faz assim com a arcada dentária. Aí os dentes não cabem. Então é muito comum a criança, especialmente criança, adulto também, tá com os dentes tortos, vai no dentista, põe aparelho, tira aparelho e aí entorta tudo de novo. Olha, gente, o mais comum, isso, desculpe, é uma falha do dentista, o mais comum, já que você não vai acreditar, a mãe traz a criança no otorrino porque a vizinha falou, será que isso não é um septo? Será que isso aí não é um... Imagina a criança perder tanto tempo de tratamento, É usou o verdade. aparelho, às vezes sofreu bullying por causa disso e não servir, E tem que dói. refazer depois. E o negócio aperta, é verdade, gente. Então, o tratamento ortodôntico, ou seja, dentes tortos, arcada dentária torta, começa pela avaliação da respiração. Doutor, as crianças dormem de boca aberta? Tem uma diferença nessa respiração da criança para o adulto? Explica para nós o que é normal. Nunca é normal dormir ou respirar constantemente de boca aberta. Nunca. Nem criança, nem jovem, nem adulto, nem idoso, nem homem, nem mulher. Nunca. Eventualmente, numa gripe, num resfriado, numa sinusite, numa friagem, cansaço extremo que dá relaxamento muscular e abre a boca. Sabe aquelas pessoas que falam assim, essa noite até roncou de tão cansado que estava. Isso, eventual, não tem problema. Mas eu faço aqui, mais do que um aviso, eu faço um apelo a você que está em casa. Se você ou alguém que você conhece respira só pela boca, nunca é normal. Procure o seu médico otorrinolaringologista de confiança. Vamos para a próxima foto e eu já quero te perguntar, doutor, se a pessoa também tem um problema estético. Então vamos imaginar, tem o desvio... O estético eu vou mostrar aqui. A gente mostra lá? Então, pode mostrar aqui primeiro. Bom, não dá para mostrar aqui também. Essa imagem eu trouxe para mostrar a relação do olfato com o septo e com as conchas. O nervo do olfato é aqui em cima. Então, quando o septo está torto aqui, o ar nem chega lá em cima. Então, é muito comum a pessoa que tem desvio de septo
ou pólipos nasais ou conchas aumentadas, não senti muito cheiro, né? O desvio estético, ele é aqui, ó. E essa é uma polêmica que a gente vai ter que quebrar hoje. Olha só, gente. É possível que o nariz seja torto por fora e reto por dentro. Porque aqui é a respiração, aqui é a estética. É possível que tenha um desvio de septo intenso aqui e o nariz seja o mais lindo do mundo. É como possível o contrário também. Que o contrário, e é possível As os duas dois. coisas. Tem o nariz torto por fora e torto por dentro. Então, mais um alerta, porque eu vejo isso com enorme frequência. Se você quiser fazer uma plástica de nariz, procure um otorrinolaringologista. Você pode operar a plástica com o cirurgião plástico, não tem problema, mas antes consulte um médico otorrinolaringologista, porque o médico otorrinolaringologista vai ver se tem desvio embaixo. Muitas vezes o desvio é leve. A hora que o plástico faz a cirurgia e desce o nariz, o que acontece com esse desvio que era leve? Fica grande. Aí é comum a pessoa falar, eu tinha o nariz feio, mas eu respirava bem. Meu nariz ficou lindo, agora eu não respiro mais. Então, o meu aviso vai fazer uma cirurgia estética antes? De nariz, plástica de nariz, todos os pacientes têm que passar antes da cirurgia com o médico otorrino. Eu insisto, o médico otorrino também faz cirurgia plástica de nariz, o cirurgião plástico também faz. Pode ser o plástico, não tem problema, desde que o otorrino avalie. E às vezes os dois operam juntos, o que é mais comum ainda. Dá em uma cirurgia para resolver desvio e estética, Exatamente, doutor? Que é o mais comum, porque a pessoa tem um desvio de fora do nariz e já corrige tudo. Corrige a respiração, corrige a parte estética, se quiser. Mas se a pessoa tiver um otorrino de confiança, por exemplo, né? Já tenho, por exemplo, o meu médico otorrino, ele pode fazer a plástica também, ele pode fazer tudo. O médico otorrino é habilitado legalmente... Não preciso também ter um cirurgião, né, doutor? Não, o médico otorrino é legalmente habilitado no Brasil, e aliás no mundo, a fazer cirurgia plástica nasal. Então pode ser Sim, o próprio otorrino fazer isso. Pode ser. Às vezes ele já tem o plástico que operou outras coisas, que é operar o nariz com plástico, não tem problema. Mas passa com o otorrino, porque senão, gente, eu não tô brincando. É comum demais. Faz a plástica, piora a respiração. E vai ter que fazer outra cirurgia. Mas faz outra cirurgia. Tem mais alguma imagem pra gente colocar? Pode passar a próxima, por favor. Que é parecida com essa, né? Que é apenas essa, na verdade é essa imagem aqui, para mostrar o fluxo do nariz e a relação do olfato com o paladar. Então, o paladar aqui, quando a gente come, também vem ar por trás do nariz para alimentar a sensação de olfato. Por isso que paladar e olfato andam juntos. Vou pro intervalo, daqui a pouco eu tô de volta. Já vi meu celular vibrou demais. Eu volto no próximo bloco só para responder as perguntas de vocês com o Dr. Jamal Azan, tá? Não sai daí que eu já volto. Nosso programa está de volta. Deixa eu já te mostrar aqui o nosso QR Code. Através dele você vai direto para o canal do YouTube da HIT, coloca o seu celular na foto ou no seu aplicativo QR Code, mira aqui, você pode ir lá se inscrever no nosso canal. Não esquece de assinar ali as notificações no sininho. Ali é possível de você assistir programas que já foram ao ar, colocando o nome do programa e a data de exibição. Também você acompanha por lá a nossa programação ao vivo. A gente está recebendo o Dr. Jamal Azan, otorrinolaringologista, falando conosco sobre a cirurgia de desvio de septo. Doutor, muitas perguntas chegaram, mas antes de ir para elas, eu só preciso de uma explicação, que é entender como que é essa cirurgia de desvio de septo, no sentido até de recuperação, o que é diferente do que era antigamente, usa o tampão, não usa o tampão, rapidamente, doutor. Tudo diferente, hoje mudou tudo, a cirurgia é feita sim com anestesia, ou local ou geral, eu prefiro geral. Toda a cirurgia é feita por dentro do nariz, não corta nada por fora, tem pontos que são dados dentro. Eu não coloco o tampão no nariz do paciente de jeito nenhum.
Tem médicos que ainda colocam, tem médicos que colocam uma plaquinha de silicone que a gente chama de splint, eu também não coloco. O paciente acorda da cirurgia respirando. É natural que sangra um pouquinho, 2, 3 dias. Depois tem um pouquinho de dor, não é uma cirurgia dolorosa. Os dentes se incomodam um pouquinho porque a cirurgia é por dentro do nariz, bem em cima dos dentes. Mas olha, sinceramente, o paciente interna, opera, pode ter alta no mesmo dia ou no dia seguinte. Uma semana ele está trabalhando, à exceção de atividade física pesada ou trabalho pesado físico. Atividade física tem que ficar bastante tempo sem. Quando é associado à plástica, doutor, demora um pouco mais essa recuperação? Ela não demora mais, ela só é mais chata, porque aí sim tem um pouco mais de dor. Eu ia perguntar sobre o roxo também, que algumas pessoas relatam. Porque lembra que eu mostrei que quando plástica quebra aqui em cima, septo quebra aqui embaixo. Então, quando é só septo, não fica roxo. Quando tem cirurgia de rinoplastia, que é a plástica, aí fica roxo. Mas também é rapidinho. Hoje, as fraturas são feitas de modo minimamente invasivo. Eu tenho um desvio bem pequenininho, mas eu tô achando que eu vou potencializar ele só pra poder já dar uma empinadinha assim no nariz. Vamos lá, traz pra mim o bisturi. Só pra realizar o sonho. Vamos operar ela. Doutor Jamal capaz de fazer aqui com toda a habilidade que ele tem, viu, gente? Já me tratou, vocês nem imaginam. Deixa pra lá, né, doutor? Agora, vamos para as perguntas, que tem muitas dúvidas aqui. Luiz Antônio, de Senador Canedo, em Goiás, obrigada pela participação. Ele disse que já fez a cirurgia de desvio de septo, mas o nariz dele entope sempre de um lado e do outro. E sempre um dos lados fica entupido. O que ele pode fazer? Luiz, obrigado pela sua pergunta. A cirurgia de septo, ela é estrutural. Então, o septo não pode nem deve voltar a desviar de jeito nenhum. É igual a parede. Chamou o pedreiro, fez a parede reta, ela não vai entortar sozinha. Então, pode não ter corrigido totalmente, mas pode ser a carne que cresceu. Lembra? Concha nasal, ou corneto, ou turbina, ela pode inchar. Procure o seu médico otorrino, ele tem que resolver. Quero agradecer ao Leandro Freitas, que é de Porto Alegre, está sempre ligadinho no programa e parabenizando o programa de hoje. Obrigada. Davi, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, diz: fiz uma cirurgia de desvio e fiquei com uma aderência no meu nariz que ainda me causa dificuldade para respirar. Tenho 84 anos e problemas cardíacos. Seria interessante fazer outro procedimento? Então, Davi, não deveria ficar essas aderências. Essas aderências, elas ficaram porque certamente o próprio médico acabou não limpando as crostas e acabou cicatrizando errado. Agora, se o seu caso, sendo cardíaco e você tem uma respiração pelo nariz ruim, sim, pode ser que você tenha que operar novamente para te ajudar até no sistema cardiológico. No seu caso especial, talvez, eu não vejo o seu caso, possa ser até com anestesia local. Consulte seu otorrino. Não descarte a cirurgia, porque eu tenho certeza que você ainda tem muito carnê para pagar aí. Vai pagar todas as suas prestações, sim. Não vai deixar herança para ninguém. Só que com o nariz bom. Daqui a pouco a gente, se Deus quiser, vai poder voltar a viajar, passear, fazer cruzeiro, não sei o que você gosta de fazer. Aí tem muita coisa a fazer, né? Muito carnezinho pra pagar, como você falou, né? Esse negócio de 84 anos, eu tô velho. Velho nada, que velho nada. Tem muitos anos pela frente. Com certeza absoluta. Claro. Digo isso pela minha avó, pelos meus avós. Doutor Jamal, pensando agora até na pergunta do Davi, tem contraindicação para cirurgia? As contraindicações são clínicas, então se tiver realmente um problema clínico, um problema... tem pacientes que têm doenças de coração quase intratáveis, incapacitantes, problemas respiratórios, existem contraindicações, mas foi bom você falar, porque a avaliação pré-operatória antes da cirurgia, ela é muito minuciosa. Tem que avaliar o coração, tem que avaliar o pulmão, tem que avaliar a coagulação, tem que avaliar se tem ou não tem anemia, a glicose para não ter problema de cicatrização depois. E é uma coisa, inclusive, que a gente avalia com qualquer cirurgia que for fazer, né? Qualquer cirurgia. E com essa avaliação, a gente diminui o risco ao máximo. Aí passa a ser um risco que a gente chama de imponderável. Uma pessoa que não tem problema nenhum, ela vai... Todo mundo tem risco para qualquer coisa, é claro, né? Sabe o que eu falo? Eu falo até assim, para atravessar a rua, né? Quando alguém compra um carro, aí ele vai sair com o carro, pergunta pro vendedor, peraí, esse carro me coloca em risco? Também, claro, cuidado, né, gente? Então, assim, as contraindicações são clínicas, não do nariz. E aí, como o doutor Jamal falou,
você afina com seu otorrino, de repente já com 84 anos. Ó, nesse caso específico, compensa usar anestesia X, por exemplo, Pode, né? isso, Pode ser uma questão converse. específica, né? Pode. Chegou uma pergunta do Beto, ele é de Capim Grosso, na Bahia. Ele diz que ronca muito à noite. Isso pode ser um sintoma de desvio de septo? Beto, na verdade, o contrário, o desvio de septo que pode gerar o ronco, mas o ronco nem sempre é causado somente pelo desvio de septo. Então, às vezes, tem vários outros fatores, amígdalas grandes, língua grande, pescoço grande, a pessoa com obesidade, tem vários fatores, mas o desvio de septo é um dos fatores e é fundamental abordar o desvio de septo para quem ronca ou tem apneia do O sono. especialista que ele deve procurar é o otorrino, Otorrinolaringologista. A mãe Luísa Silva, eu acho que é assim, diz assim, pode usar remédio de desentupir muitas vezes ao dia? Meu marido tem usado muito. Aliás, tem gente que vicia nesses remédios, né? Entre aspas, Mas né? você sabe que eu vou fazer uma careta agora? Eu vou fazer uma careta. Uma careta pra você na câmera aqui, ó. Que usar remédio o dia inteiro, desentupir o quê? Que isso, gente? Esses remédios são vasoconstrictores, esses remédios caem no sangue, pode dar hipertensão arterial, arritmia cardíaca, perfuração de septo, sangramento nasal. Vai pingar remedinho o dia inteiro? Tenha santa paciência. Eu conheço uma pessoa que trabalhava aqui, inclusive, não vou Fiquei falar bravo. quem é. Diz que usava toda hora, um dia começou a sangrar, não sei nem o que aconteceu com ele. Não pode ficar usando toda hora. Não pode, os vasoconstrictores não pode de jeito nenhum. Procure o seu médico otorrinolaringologista de confiança. Leva seu marido no médico. Aliás, doutor, nesse momento em que a telemedicina tem sido muito usada, num caso como o dela, por exemplo, do marido dela, talvez ainda tenha receio de ir para o hospital por conta do Covid, uma teleconsulta pode auxiliar para ver, olha, agora vá rápido ao médico ou espere um pouco, pode auxiliar? Com certeza, porque a entrevista que eu chamo, que é aquele anamnese, que é o nome técnico, quando a gente conversa, a gente percebe do paciente várias características que podem ser amenizadas, sim, especialmente nessa época de Covid, e a telemedicina é ativa, sim. A Tânia diz assim, ó, admiro muito esse médico, já que ele é incrível, né? Obrigada, Tânia. O programa e tema está excelente. Meu filho tem um pequeno desvio de septo. Ele respira pela boca, ela até escreveu errado aqui, depois ela corrigiu embaixo. Ele desvia só pela boca e é portador de necessidades especiais. Gostaria de saber qual pode ser o problema, o que pode ocorrer com ele. Tânia de Recife, em Pernambuco. Obrigada, Tânia. Tânia, obrigado, viu? Obrigado pelo seu carinho. Olha, na verdade é assim, se ele respira pela boca, já tem algum problema. Lembra que eu falei? Não pode respirar pela boca o tempo todo. Pode ser que seja só o desvio, pode ser que tenha adenoide também. Agora, a questão é a seguinte, veja bem. As crianças ou adultos portadores de necessidades especiais, às vezes não sabem assoar nariz. Aí fica a secreção, fica um catarro o tempo todo, irritando mais ainda, favorecendo com que as carnes cresçam. Então, o cuidado em pessoas com necessidades especiais, depende, eu não sei qual é a dele, deve ser cuidados redobrados. A Márcia de Fortaleza, Ceará, obrigada pela participação. Márcia, a apneia do sono pode estar relacionada a desvio de septo? Márcia, pode sim estar relacionada. A apneia do sono, geralmente, ela é acompanhada do ronco, paradas respiratórias. Quando a pessoa não respira pelo nariz, abre a boca, joga a língua para trás e aí, sem dúvida nenhuma, é necessário, muitas vezes, corrigir o septo. Suelia de Montemor, acho que eu tô sem o estado dela aqui. Ela diz, meu nariz funciona normalmente durante o dia, porém, durante a noite, um dos lados sempre fica congestionado e dificulta o meu sono. O que pode ser isso? Obrigada, Sueli, doutor. Que bacana a sua pergunta, sabe? Porque de dia, certamente, você está longe do seu ambiente de dormir, então no seu quarto de dormir deve ter algo que está gerando uma rinite, uma alergia muito forte. Porque fora você não tem. Então pode ser mofo, umidade, pode ser uma série de coisas. Um dia vamos falar de rinite alérgica, que a gente fala sobre esse caso, né? Agora, deve ter um desvio de septo leve para esse lado, quando a carne incha, aí entope. Deve ser essa dinâmica, procure ver no seu quarto o que pode ter gerando alergia. Maria do Carmo, de Cariús, no Ceará. Há mais de 10 anos eu uso um aparelho para respirar chamado AutoCPAP. Porém, fico com a boca muito seca e ainda com dificuldade para respirar às vezes. O que pode ser feito? Então, o CPAP ou AutoCPAP é aquele aparelho que a pessoa coloca uma máscara ou no nariz ou no rosto e injeta ar com pressão para desentupir
a obstrução da garganta, que é onde eu falei que acaba entupindo, que a pessoa ronca e tem apneia. Acho que você já trouxe uma vez, quando a gente falou da apneia, trouxe aqui na mesa, né? Eu lembro. Vamos falar de novo também. Olha só, veja bem, se o nariz é ruim, a pressão tem que ser maior. Então, todo mundo que usa CPAP ou auto-CPAP tem que ter o nariz bom. Para o ar, para a pressão desentupir aqui. Se aqui está entupido, tem que fazer mais força. Aí acaba ressecando, acaba escapando o ar para fora, acaba gerando intolerância, a pessoa joga fora o aparelho e não trata a doença. Agora a pergunta da Andréia, ela é de Serra, no Espírito Santo. Ela diz que tem uma interrupção nas vias lacrimais. Qual seria o tratamento adequado para isso? Meus olhos lacrimejam bastante, eu tenho inflamação nas vias. As vias lacrimais são 2 pontinhos que a gente tem bem no meio que drena para o nariz. Então, a lágrima drena para o nariz. Aí eu brinco já que eu falo, por isso que quando você chora, você faz assim... Bué! É, porque a lágrima vai para o nariz. Agora, se você tem um problema de nariz, a lágrima não vai drenar. Aí começa a lacrimejar. Então veja se o problema é realmente das vias lacrimais ou é do nariz. Investigue seu nariz. Outra pergunta que chegou pra gente da Maria, ela é de Pinhais, Paraná. Ela diz assim... sentia muita dor de cabeça, dor no nariz e roncava muito. Fui ao médico e ele me disse que meus cornetos estavam grandes e ontem realizei a cirurgia de desvio. Queria saber quais são esses cornetos grandes e como eu devo proceder no pós-cirúrgico. Existem chances de voltar ao problema? Obrigada, Maria. Isso mesmo, os cornetos é sinônimo de concha nasal que eu mostrei ou turbina, né? A gente chama de turbina nasal, concha nasal ou corneto. Então, provavelmente foi mexido também. E o pós-operatório, o seu médico com certeza vai te orientar, mas a minha recomendação é que quando você tenha alta, daqui a alguns meses, porque demora um pouquinho, acompanhe pelo menos a cada 6 meses, porque às vezes a concha ou o corneto começa a inchar devagarinho, a pessoa não percebe, o médico vê, e aí quando entope de vez, já não adianta mais, às vezes tem que operar de novo. Acompanhe depois da alta, pelo menos a cada 6 meses. Quero agradecer o Ivo Cols, acabou de me mandar uma mensagem aqui falando que tá ligadinho no programa, pelas redes sociais. Obrigada, viu? A Gedalva, do Rio de Janeiro, diz que o nariz do neto sangra muito. Isso pode estar relacionado ao desvio? Pode estar relacionado ao desvio, pode estar relacionado à rinite, pode estar relacionado à adenoide. Não é normal ficar sangrando tanto assim. Às vezes é só um vasinho pequenininho que vai lá, cauteriza e acaba com isso. Tem que investigar com o médico otorrino de confiança. João, que é de Votorantim, São Paulo, quer saber se natação ajuda no desvio de septo. A natação não ajuda a corrigir o desvio de septo, mas as pessoas que têm qualquer tipo de problema respiratório, sem dúvida nenhuma, se beneficiam com qualquer tipo de atividade física. O problema é que quando tem desvio de septo, como eu disse, geralmente tem problema nas conchas ou nos cornetos nasais. A natação, se for feita em piscina com cloro, vai piorar a concha nasal. Então, João, faça a sua natação em piscina sem cloro. Essa é a orientação. Interessante. Cada detalhe, né, doutor? É verdade. Eu não tô nem perguntando minhas perguntas, eu tô deixando fazer de vocês que tem muita coisa, tá, doutor? Por isso que eu tô indo direitinho aqui, tá? A Silva Neide, de Tamaraju, na Bahia, ronco muito durante o dia e à noite. Durante o dia e à noite, e isso começou depois de mais velha. O que pode ser? Tenho sinusite. Às vezes a pessoa dorme de dia, ela vai lá, dorme uma sonequinha depois né? do E daí almoço. ela ronca também. E ronca também. Então, realmente existe com o passar do tempo, eu não falo com a idade, viu? Eu não falo com a idade. Com o passar do tempo. Falo com o passar do tempo, com a coleção de primaveras. Alguém me fala assim, doutor, quantos anos você tem? Eu falo, não, eu sou colecionador. Coleciona o quê? Eu falo, primaveras. Eu tenho um monte de primavera aí. Então, assim, com o passar do tempo, os músculos ficam mais flácidos, pode roncar mais. Procure seu médico para ver se isso não é apneia do sono também. Perfeito, obrigada pela participação. Agora a Maria de São Paulo diz que usou aparelho por muito tempo e hoje quando abre a boca para mastigar, o maxilar estrala muito. Tem um problema no ouvido também. O que pode ser isso? Não falei, mostrei nas imagens que quem fica muito tempo de boca aberta pode dar problema na articulação do maxilar. A pergunta é, por que você usou aparelho tanto tempo? Certamente porque você não respirava bem.
Olha que legal aqui essa pergunta junto com o comentário. Tô lendo aqui da Juliana Britos. Ela diz: o que devo fazer? Operei carne esponjosa e o problema pode voltar? Tem os mesmos sintomas de antes. Aí ela fala assim: Jaque, que amor esse doutor. Precisamos de mais médicos apaixonados pelo que faz como ele. É verdade. Ela falou: gostaria de saber que onde moro, aqui em região de fronteira com o Uruguai, houvesse médicos assim, pois fiz a cirurgia e sigo dormindo e roncando de boca aberta. Obrigada pela sua participação, Juliana. No caso dela, pode não ter sido totalmente resolvido na Juliana, cirurgia? obrigado também pelo seu comentário, muito fofo seu comentário, obrigado. Então, uma das coisas que as pessoas não entendem muito é que cirurgia é um artesanato. Cirurgia depende do cirurgião. Esse negócio de que eu vou operar com qualquer um, porque é tudo igual, né? Porque o médico vai lá, ele opera. Não é bem assim, não. Cirurgia é um artesanato, só que no ser humano. Então, a pergunta é, será que tirou a concha inteira? Será que não ficou um pedaço? Será que não ficou um desvio? Será que... Infelizmente, Juliana, eu digo assim, ou a correção não foi perfeita, ou as conchas incharam de tão alérgica que você talvez seja. A questão é, como eu disse, todo mundo que opera, depois que tiver alta, tem que acompanhar a cada 6 meses para não deixar isso acontecer. Talvez você tenha que operar de novo. Paciência, não tem problema não. O importante é o resultado. 4 minutos e um monte de pergunta, doutor. Vou tentar ser mais rápida. Maria de Morrete, Paraná, diz que tem um problema na língua, que ela fica muito roxa e dolorida. Tem uma queimação na garganta. O que pode ser isso? Isso pode ser também má respiração, viu? Isso pode ser de respirar de boca aberta ou pode ser um refluxo ácido de estômago também. A Elisângela de São Paulo pergunta por que quando estamos com o nariz entupido não sentimos o gosto da comida direito. É aquilo que o senhor explicou, né? Exatamente, Elisângela, porque o ar não chega lá em cima na região olfatória, né? Zélia Dracena, Mato Grosso, diz que não sinto cheiros a maioria do tempo. O que pode ser isso? Zélia, pode ser o desvio de septo, pode ser pólipos nasais, pode ser muita coisa. E o fato de você falar por muito tempo, quer dizer, provavelmente não é sempre, então isso pode ser alguma carne que incha e desincha, pode ser até sinusite, investigue. Ana, de São Paulo, minha neta tem as amígdalas muito grandes e sente muita dor de garganta. É caso de cirurgia? Tem que avaliar individualmente, mas no caso, o que não pode é ela continuar sofrendo. Avalie, se for caso, paciência, opera, tá ótimo, não importa o resultado. Montemor, que a gente falou agora de algum telespectador que era de lá, interior de São Paulo, me passaram aqui agora. Davi, Rio de Janeiro, diz que sentiu um pequeno incômodo no nariz e fez um raio-x. E atestaram hipertrofia nos cornetos, porém não incomodava, então nunca fez a cirurgia. Porém, anos depois ele machucou o nariz, voltou ao médico e foi dito que era só rinite alérgica. Em primeiro lugar, assim, raio-x para nariz, não funciona direito. Hoje em dia, ou é a nasofibroscopia, ou tomografia, ou ressonância, alguma coisa assim. Agora, sempre o importante, correlacionar o seu desconforto com a situação anatômica do seu nariz. Se existe algum desconforto, tem que ser investigado e resolvido. Eu vou ler aqui algumas perguntas que chegaram no Instagram, então eu não sei direito o nome das pessoas, porque aí vocês usam umas coisas estranhas, né? Mas essa daqui é PEFFA e ela diz assim: acho esse médico fantástico. Também acho, concordo com você, viu? A Angélica Souza diz que fez um raio-x panorâmico e o cirurgião dentista falou que ela só respira do lado direito. Acho que deve ter encaminhado para um otorrino. Ela pergunta se isso é desvio de septo. Brilhante, deve ser mesmo. Nós falamos, ainda bem, confie nesse seu dentista aí, gostei dele, viu? A Rita diz assim: sinto muita falta de ar, meu nariz anda entupido demais, já usei remédios, mas sinto que não desaparecem os sintomas. O que seria indicado nesse caso? Cirurgia? Desde já agradeço a todos pelo programa, apoio e dedicação. Obrigada, Rita. Obrigado, Rita. Tem que avaliar se as conchas nasais não estão aumentadas, se não tem um monte de coisa acontecendo dentro do seu nariz. O importante é que a mensagem tem que ficar: deve-se respirar confortavelmente pelo nariz o tempo todo. Eventualmente, uma gripe ou um resfriado, não tem problema. Respire pelo nariz e viva melhor. Doutor, para a gente finalizar, tem um minutinho. Quando a gente fala, eu lembro que eu conversei recentemente com uma pessoa que fez a cirurgia e ela falou que ela não sabia o que era respirar até ter feito a cirurgia. Ela falou, aí
o ar entrou e eu respirei. Ela não sabia o que era respirar até então. Verdade. Emocionante o relato dessa pessoa quando eu escutei falando. Eu queria que o senhor finalizasse falando sobre isso. E um relato emocionante que eu vi ontem de uma mãe, de um jovem de 14 anos que eu operei. Ela falou assim, doutor, ele respirava tão mal, tão mal, tão mal. Ele tá bem, tão bem. Olha a frase que ela usou. Isso foi um livramento. Acho que define, né? Define. Doutor Jamal, olha, acho que também todas as respostas do nosso público, as mensagens, não só em fazer pergunta, mas em falar e elogiar realmente o seu trabalho. A gente fica muito feliz. Obrigada por ter vindo. Volte muitas vezes. É um prazer te receber aqui, ter essa aula, porque é muito bom a gente poder receber profissionais aqui que se importam em explicar para você o que está acontecendo, não só falar o que você tem que fazer. O doutor Jamal é essa pessoa. Quem quiser entrar em contato, tem o site jamal.com.br, tem o canal do YouTube, que é dr.jamalazan, doutor Jamal Azan, e tem o Insta também, @doutorjamalazan. Prazer te receber aqui, viu, Obrigado, meu amigo? Jaque. Volte mais vezes, Adoro. viu? Uma ótima tarde. Sempre. Obrigado, gente. Obrigada a você e do Brasil inteiro que participou. Como a gente fica feliz com o seu carinho, com a sua audiência, viu? Um beijo grande, uma excelente tarde. Fica com Deus, tô te esperando amanhã. Amanhã o nosso bate-papo é sobre uma dieta que fez uma famosa aí, não sei se vocês conhecem a Adele, emagrecer 45 quilos. Que dieta é essa? A gente fala sobre isso amanhã. Até lá, tchau.